Olá, meus queridos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui nos Tarefeiros. É uma alegria estar aqui com você. Todas as semanas nós trazemos conteúdos, palestras, bate-papos para que possamos ter um olhar de inclusão, uma expansão da nossa consciência e pequenos lampejos, insights ou orientações para que a gente possa fazer da nossa vida, da nossa passagem aqui na Terra, um momento mais leve, mais abençoado. Eu sou a Thaís Pimenta, psicóloga e tarefeira, e na última semana eu comecei a trazer aqui para vocês alguns conteúdos ligados à filosofia da constelação familiar. Eu falei um pouquinho para você que está chegando aqui no nosso canal hoje, se inscreva, se esse vídeo fizer sentido para você, comente, compartilhe. Então, na semana passada eu trouxe uma breve introdução sobre quem é Bert Hellinger, que foi o descobridor dessa metodologia ou dessa filosofia chamada constelação familiar. O que são campos de memória coletiva, que são campos que nós nos conectamos e que nós trazemos essas informações, ou nós podemos acessar ao longo da nossa vida, ao longo do nosso viver. Isso tem a ver com estruturas da natureza, então coisas simples. Uma árvore tem um campo de memória coletiva, um campo morfogenético, uma pedra, uma planta, um animal, e nós seres humanos temos também. Os padrões que nós vemos na atualidade, tanto de sucesso, de cura, de fluidez, tem um campo de memória coletiva, de vida e de evolução que foi traçado por aqueles que vieram antes, assim como os padrões de fracassos, dificuldades e bloqueios também tem. Então tudo tem uma maneira natural de funcionar que tem a ver com as leis da vida, as leis da natureza. Hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre a influência transgeracional. O que isso quer dizer? A influência entre as gerações. Nós trazemos vivos dentro do nosso corpo a influência de todos aqueles que vieram antes. Então nós recebemos os genes, a biologia, o DNA do nosso pai e da nossa mãe, que receberam dos nossos avós, bisavós. Então nós somos uma usina química dos nossos ancestrais. 50% mãe, 50% pai. Nós também herdamos dos nossos ancestrais as memórias, 3 tipos de memória. A memória fisiológica, genética, biológica, então a maneira de funcionar do nosso corpo. Nós herdamos a memória emocional, todas as emoções que foram vivenciadas pelos nossos ancestrais, medo, culpa, tristeza, alegria, euforia, realização, culpa, trazemos isso em forma de uma memória também. E a memória energética, grandes situações, acontecimentos, perdas, mortes prematuras, casamentos, nascimentos, interrupções, tudo isso nós recebemos através dessa herança e dessa influência transgeracional. Esse sistema herdado, ele pode estar em equilíbrio ou ele pode estar em desequilíbrio. Nós temos algumas maneiras de funcionar, como o jeito de pensar, sentir e agir, muito interligado a essa influência que nós trazemos. Porém, aquele que conhece a sua história, ele tem uma força de fluidez, de seguir adiante, porque se a gente for olhar para a história aqui do nosso Brasil, a gente traz aqui como os nossos ancestrais, os índios, os portugueses, franceses, espanhóis, os europeus, os africanos e povos e nações do mundo inteiro que encontraram aqui no Brasil uma terra fértil, um solo fértil, para seguir a vida e para seguir o viver. Porém, a nossa história, se a gente for olhar, é uma história de lutas, de batalhas, de desafios, de perdas, de superações,
Enfim, nós temos uma história linda aqui no Brasil e aqueles que estão atrás de nós, que vieram antes, vivenciaram, cada um no seu tempo, cada um na sua época, cada um na sua fase, desafios, dificuldades e também rupturas, quebras de padrões muito importantes. E nós somos essa memória viva, então a gente traz essa força de superação, de resistência, com o preço que isso custou a cada um de nós. Eu pergunto a você, você tem coragem de desbravar, de abrir novos caminhos, de seguir para novos rumos, novas possibilidades? Ou o simples fato, às vezes, de mudar um hábito, mudar um comportamento para você é um problemão? Pensa nisso. Então, quando a gente conhece parte da nossa história, quando a gente está em equilíbrio com o nosso portal da vida, que é o nosso pai, que é a nossa mãe, nós passamos a cobrar menos nas relações, na vida, no viver. Porém, quando a gente não tem consciência que nós somos seres humanos integrais, interligados, e a gente só olha a vida por um olhar, por um ângulo, nós ficamos limitados. E dentro dessas limitações, pode ser um padrão que você esteja para olhar e transformar. Porque os padrões que nós nos conectamos na nossa vida, na nossa família, não estão aqui para nos bloquear, para nos punir ou para nos trazer sensações e vivências negativas. Pelo contrário, nós trazemos a força daqueles que vieram antes e às vezes um padrão, uma dor, uma angústia, um bloqueio aparece para você olhar com amor, sem julgamento, e isso te fazer impulsionar a seguir a vida, a caminhar, a ser mais leve. Quando a gente olha para uma criança, nós desejamos pessoas saudáveis, adultos saudáveis, o melhor, caminhos abertos, vida, saúde, oportunidades, alegria. Pessoas feridas às vezes olham para as crianças e se sentem incomodadas, irritadas e têm dificuldade de conseguir emanar e desejar aquilo de melhor. Então, se em algum momento alguma situação desse tipo acontece, a gente vai olhar, nós trazemos dentro de nós, se a gente for olhar a figura do corpo humano, todas as fases que nós vivenciamos. Na fase da primeira infância, a partir dos 3 aos 5 anos, é quando nós começamos a ter um contato maior com o mundo, com as relações, situações importantes que vivenciaram nessa fase, que foram internalizadas, nós traremos no adulto como um padrão, na segunda infância também, mas isso pode ser acionado através de gatilhos de imagens, de fala, de som. N estímulos podem desencadear e podem acionar padrões mentais e de conexões que nós trazemos conosco. Esse vídeo ele está sendo feito aqui para que a gente possa ter uma clareza, uma orientação de quanto o conhecimento ele é libertador, ou seja, ele libertador. Então, quando eu fico incomodado, irritado, nervoso, com situações da nossa vida, do nosso cotidiano, aí está algo a ser visto e a ser incluído. Às vezes uma sensação de impotência, de vulnerabilidade, de medo. E aí eu pergunto a você, que recursos você tem que você pode utilizar no hoje para ficar mais leve? Ah, Thaís, a culpa é dos meus ancestrais, dos meus pais. Se eu tivesse nascido em berço de ouro, né, tido uma boa educação, uma boa cultura, eu tava ótimo. Não é assim que as coisas funcionam. Você nasceu no local que você precisava, com a família que você precisava, e está exatamente onde você tem que estar. Ninguém está aqui a passeio, ninguém está aqui por acaso, porque o acaso não existe. Nós somos seres humanos que fazemos parte de um sistema universal muito maior. E esse sistema universal tem leis, tem ordem,
tem um fluxo de crescimento e evolução. Então, quando a gente sai também daquela mentalidade infantil, né? Talvez quando criança você não tinha recursos, você não sabia lidar. Mas hoje, como adulto e entrando no modo adulto saudável, você vai encontrar recursos, você vai buscar ferramentas e você vai se cuidar e se curar, tá? Então, padrões, situações, acontecimentos aparecem na nossa vida para que possamos olhar, incluir e fluir, não para que a gente fique bloqueado. E aí eu quero trazer uma imagem. Imagine a imagem de uma cachoeira. O alto da cachoeira são os nossos ancestrais, avós, bisavós, a caída da cachoeira os nossos pais, e nós estamos aqui, né, nessa parte de baixo, seguindo a correnteza, seguindo o fluxo do rio da vida. A cachoeira, ela não corre de trás para frente, o rio não dá, né, para pegar de baixo e subir. Então, quando a gente quer e nós ficamos presos a situações, conexões do passado, a gente está nadando contra a maré, a gente está se bloqueando. Agora, quando a gente olha, nossa, aconteceu situações, aconteceram superações e hoje eu vou fazer algo bom, então eu vou seguir esse fluxo da vida, agradecendo a vida, fortalecendo ela e sendo feliz. Se você for feliz, se você entrar no modo adulto saudável, se você também deixar essa vida fluir, você está fazendo uma grande bênção para sua vida e para aqueles que vieram antes. Agora, se você for um infeliz, cheio de dificuldades, cheio de caraminholas, cheio de várias questões, você está sendo ingrato, você está se bloqueando e não está honrando aqueles que vieram antes. Não tô dizendo, tá? Muitas pessoas vão ficar incomodadas, irritadas. Você não conhece a minha vida, você não sabe o que você tá falando. Nós, seres humanos, temos todos os padrões que acontecem na sua família, acontecem na minha, na do vizinho, na de todos. Agora, a maneira como a gente lida é que faz a diferença. A grama do vizinho não é mais verde do que a grama do seu jardim. Pode ser que a forma como ele cuide seja diferente. E que tal, ao invés de ter inveja, de ter maus olhos, você não aprenda e vai buscar recursos? O que é inveja? É maus olhos, é você olhar para o que o outro tem e querer ter o que ele tem sem pagar o preço que ele pagou. Meus queridos, a natureza, ela não dá saltos, ela passa por processos. Então, para que as informações, que as orientações façam sentido para você, você precisa se colocar nesse fluxo da vida e fazer algo bom, se permitir fluir. O que é uma pessoa livre? Livre é aquele que sabe caminhar se transformando. Não é aquela pessoa que é blindada, que não tem dor, que não sente, que não tem emoções. Na verdade, uma pessoa que não sente, que não tem emoções, que não tem empatia, é um psicopata, é uma pessoa que tem problemas graves de personalidade. E se tiver na sua família pessoas que tiveram essa patologia, que tiveram essa doença mental, o que você vai fazer? Você vai olhar e você vai respeitar. Porque nós estamos liberados do mal quando nós podemos serenamente deixar ele ir. E já que eu tô trazendo o conceito e a seriedade do trabalho de constelação aqui para vocês, o que isso quer dizer? Os problemas centrais dentro de uma família, eles se formam porque algo que pertence não pode pertencer. Quem são as pessoas que são excluídas, que são colocadas de uma maneira escondida no sistema familiar? São os agressores, são as pessoas que trouxeram um padrão de comportamento ou de atitude que nós achamos vexatória, como pessoas doentes mentais, prostitutas, como assassinos, alcoólatras, todos esses tipos de padrões de funcionamento e de comportamento humano existem em todos os sistemas. E não cabe a nenhum de nós julgar, criticar, mas simplesmente olhar, né? Às vezes, no período pós-guerra, existiam mulheres que não tinham como
cuidar da família, que não tinham a maneira de sobreviver. Como que elas utilizaram, como que elas seguiram o fluxo da vida? Através da prostituição. Mas uma neta, uma bisneta, uma descendente não precisa entrar nesse mesmo padrão, mas se ela não conhece a história, mas se ela julga e critica, possivelmente talvez entrará numa situação que vai vivenciar esse mesmo tipo de dor, esse mesmo tipo de conflito. Então, o que eu quero trazer para vocês com muita seriedade, nós recebemos sim influências, nós temos todo esse sistema, essa maneira de funcionar. Agora, a maneira como nós lidamos, o conhecimento a serviço da vida, a serviço do viver, faz com que sejamos mais leves, com que tenhamos mais fluidez na nossa vida, nas nossas relações, ou que fiquemos bloqueados. Um rio, ele não fica com o fluxo interrompido, a água ela desvia, ela vai por cima, ela vai por baixo. Então, situações que aconteceram fazem parte do fluir da vida, mas caminhar, se transformar, agradecer, pegar esse download e falar, ok, eu tenho a energia dos desbravadores, eu tenho a energia de pessoas que ficaram adoecidas, que tiveram que ter coragem para seguir a vida e para viver, e hoje eu sou a força do amor, a bênção em forma de vida. O que eu vou fazer com isso? Nós hoje somos a voz daquelas mulheres que foram silenciadas lá no passado porque não podiam usar a sua conexão com a natureza, com a vida e com o fluir. E como a natureza é abençoada, e você usa como a sua comunicação para nutrir, para abençoar, para envolver a vida e o viver de uma maneira mais leve, mais curativa, mais equilibrada? Ou você usa a sua comunicação para envenenar, para praguejar, para blasfemar, para se colocar em padrões enrijecidos? Eu espero que você tenha lampejos, uma chuva de consciência, para que você olhe e fale, apesar do que aconteceu, apesar das dores, dos desafios, eu recebi o dom da vida e eu vou viver por amor, com amor, vou me curar, vou oferecer a cura para que a vida seja mais leve, para que a vida tenha mais sentido. Honre a sua vida, se olhe no espelho, se agradeça pela oportunidade de estar viva, agradeça aos seus pais, agradeça aos seus ancestrais e agradeça a oportunidade de poder estar tendo um despertar e fazer algo bom aqui no hoje. O passado, meus queridos, ele é local de referência, mas o presente, ele é a força do fluir para a gente olhar para a vida, assumir a direção da nossa vida. Vamos pegar a imagem de um carro, o para-brisa, ele é o presente, o retrovisor, ele é o passado. Então, com referência, você assume a direção da sua vida e você vai olhar. E lá na frente, caminhos abertos é o futuro. Qual é o futuro que você quer para você, para os seus netos, bisnetos, para aqueles que vieram depois e que virão depois? E se você não tem filhos, será que você é uma pessoa que está deixando um legado através da sua vida, através da sua obra? Porque nós também não só recebemos influência, nós também não só herdamos essa transgeracionalidade, nós também influenciamos, nós também estamos criando aqui no momento presente, estamos deixando o nosso rastro, estamos deixando a nossa história. Eu espero que você esteja numa história de evolução, de cura, de ressignificação, de bênção, de humildade e de muito amor no seu coração. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que está sendo, que nós estamos passando por momentos agradáveis, mas nós estamos aqui porque nós escolhemos estar, estamos no auge ou entrando no pico da transição, da transformação planetária, que você busque recursos, que você seja um recurso, fortaleça a sua alma, o seu ser, a sua
egrégora ancestral, que você se conecte com essas inteligências universais. Aqui a casa dos tarefeiros é uma casa que tem conexão com o nosso Criador, com o nosso Deus do universo, com o nosso Mestre Jesus, que veio aqui na Terra, encarnou e trouxe a mensagem pra gente. Vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Chegou a hora, meus queridos, não só da gente orar, contemplar, mas de sermos essa força viva, nos conectarmos, fazermos o download dessa energia de evolução, de inspiração, de impulsionamento do Mestre Jesus. Que você se sinta merecedor, que você se faça merecedor e faça algo bom. Nós estamos no aqui e no agora. Uma ótima semana, abençoadas conexões, reflexões. Até a nossa próxima semana. Tchau, tchau.